Aplique a lei do eterno retorno na sua redação. Saiba quais são as melhores estratégias de retomada para o seu texto. Olá, meus queridos! Na aula passada, nós aprendemos sobre um dos assuntos mais extensos do nosso curso, a gramática. Naquele momento, nós fizemos uma boa revisão sobre o uso da vírgula, mas o nosso trabalho ainda não acabou. A consulta das regras gramaticais deve ser um hábito na sua vida. Mas na aula de hoje, nós vamos retornar às estratégias de redação e focar em algo fundamental, que deve aparecer sempre nos seus textos: a retomada. A retomada nada mais é do que uma repetição. Mas calma que não é o tipo de repetição que você está pensando. Nós temos basicamente dois tipos: uma repetição desnecessária e uma repetição construtiva. A primeira a gente dispensa, né? Porque ela normalmente se refere à repetição de palavras ou de conectivos, e isso você deve evitar ao máximo. É muito comum que vocês acabem repetindo as palavras do tema ao longo da sua redação. Por exemplo, no Enem do ano passado, cujo tema era Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil, vários estudantes repetiram a palavra cidadania incontáveis vezes ao longo do tema. Não dá para fazer isso. Você tem que aprender a trabalhar com sinônimos e com o uso de pronomes para evitar essas repetições. Mas lembre-se que repetir pode ser sim uma boa estratégia argumentativa. Em se tratando da palavra-chave do tema, isto é, o núcleo sintagmático, que nós aprendemos a identificar na segunda aula, ele pode ser repetido uma única vez em cada parágrafo, porque assim você mostra para o corretor que não está tangenciando o tema. Mas cuidado, não vale colocar a mesma palavra do tema mais de uma vez no mesmo parágrafo. Nesse caso, a repetição já se torna excessiva e desnecessária. Agora, em se tratando das conjunções, basicamente as únicas que você vai poder repetir é o que, o se e o e, porque é normal que elas apareçam bastante nos textos mesmo. Mas só tomem cuidado para não abusar. Eu já vi corretores tirarem pontos de uma redação por excesso de queísmo, isto é, o uso excessivo da palavra que. Tudo bem que ela tem mais de 20 funções na língua portuguesa, mas poxa vida, não dá para usá-la tantas vezes assim. Pode repetir, mas seja equilibrado. Já o restante das conjunções, você não vai repetir nenhuma vez. Você precisa mostrar para o corretor do Enem que tem um vasto repertório de elementos coesivos. Por isso, se você iniciar uma oposição com no entanto, a próxima oposição deve ser com todavia, ou com embora, ou com apesar de. Eu dei vários exemplos para vocês na nossa aula de conectivos, de todas as relações possíveis: causa, consequência, apresentação, oposição, finalidade e conclusão. E em se tratando desta última, que a gente vai usar bastante na aula de hoje, vamos lembrar de todas elas? Bem, para ficar mais didático, eu vou dividir o grupo dos conectivos conclusivos em 4 subgrupos, que apresentam diferenças sutis, mas que, de modo geral, as gramáticas colocam todas juntas. Os nomes que nós podemos dar a esses 4 grupos são: número 1, conjunções conclusivas propriamente ditas; número 2, conectivos de conclusão e sequência; número 3, conectivos de conclusão relativos a fatos; e número 4, conectivos de conclusão relativos à opinião. Os dois primeiros grupos são bastante parecidos entre si. A única diferença é que o primeiro exerce somente a função de conclusão e são expressos por conjunções simples, formadas por apenas uma palavra, e elas são assim, então, logo e portanto. Elas são ideais para você usar no parágrafo de conclusão. Já o segundo grupo diz respeito não só à conclusão, mas também à sequenciação, e são expressos por locuções conjuntivas, que são formadas por mais de uma palavra, tipo desse modo, dessa maneira e dessa forma. Eles são ideais para você usar no último período dos parágrafos de desenvolvimento e também na própria conclusão. Eles têm a função exclusiva de concluir uma ideia e de dar sequência a um pensamento. Agora, os dois próximos grupos já têm uma diferença significativa entre si, pois fato e opinião são duas coisas bem diferentes. Por exemplo, vamos comparar essas duas informações. Número 1. Na Revolução Francesa, morreram milhares de civis.
E número 2, a Revolução Francesa deveria ter sido menos violenta. Note que a primeira frase traz um fato histórico inclusive, que é confirmado por inúmeros estudos e documentos. Já a segunda frase diz respeito a uma opinião. Há quem pense o contrário e diga que no processo revolucionário morreram poucos. Bem, há louco de tudo nesse mundo, né? Mas o que importa aqui é que a segunda frase expressa uma opinião. E os conectivos que se relacionam com essas duas frases são diferentes. Para relacionar fatos, nós vamos usar nesse contexto, nesse cenário ou nessa conjuntura. E para relacionar opiniões, nós vamos usar nesse sentido, nesse viés ou nessa perspectiva. Vamos colocar isso dentro de um texto para ficar mais claro. Veja só, assim sendo, é sabido que, na Revolução Francesa, morreram milhares de civis. Nesse contexto, pode-se inferir que o processo revolucionário foi bastante violento. Veja que nesse caso eu não poderia usar o conectivo nessa perspectiva, por exemplo, porque não se trata de uma perspectiva e muito menos de um viés, se trata de um contexto, de uma conjuntura. O que importa é que por uma visão individual se chegou à conclusão da morte de civis, e isso é um fato documental. A gente estaria se relacionando com uma opinião se nós invertêssemos as duas informações, e ficaria assim. Desse modo, é importante frisar que a Revolução Francesa deveria ter sido menos violenta. Nesse viés, é sabido que durante o processo revolucionário morreram milhares de civis. Veja que agora a primeira informação com a qual o conectivo se relaciona é de natureza opinativa, e aqui é trazida uma opinião. Por isso, não faz sentido, por exemplo, utilizar-o nesse contexto, porque achar que a revolução deveria ter sido menos violenta não é um contexto, muito menos uma conjuntura. É apenas uma perspectiva, um viés de análise. Então, recapitulando, os conectivos de conclusão que nós vamos usar nas estratégias de retomada no Enem são: Grupo 1, assim, então, logo e portanto. Grupo 2, desse modo, dessa maneira e dessa forma. Grupo 3, nesse contexto, nesse cenário, nessa conjuntura. E número 4, nesse sentido, nesse viés, nessa perspectiva. Como no Enem a retomada é sempre uma constante, você tem que ter uma lista longa de conectivos conclusivos para não repeti-los em nenhum momento. Por isso agora vamos entender quando a retomada aparece e deve ser utilizada no Enem. A retomada no Enem aparece basicamente em 6 momentos, no início e no final de cada parágrafo, com exceção do parágrafo de introdução, porque nele, evidentemente, não dá para retomar nada, né? Ele é o primeiro. Nos parágrafos de desenvolvimento, você vai retomar a tese no início e retomar a ideia central da argumentação final. E para começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, você pode utilizar um conectivo de conclusão relativo à opinião, porque a tese expressa a sua opinião sobre o tema. Por isso, é interessante você usar o conectivo sob essa perspectiva, porque você está retomando a perspectiva que você apresentou sobre a persistência do problema na sociedade brasileira. Já o início do segundo parágrafo de desenvolvimento traz a ideia de continuidade em relação ao segundo núcleo de tese. Por isso, você deve utilizar um conectivo de adição, como ademais, além disso ou outro assim. Com isso, você demonstra para o corretor do Enem que está realmente trabalhando com um modelo de tese composto por 2 causas. Certinho então, professor Murilov, mas e para o fechamento? Bem, aqui vale utilizar os conectivos de conclusão e sequência, como desse modo, dessa maneira ou dessa forma. Nesse caso, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, o desfecho vai seguir a mesma estratégia. Mas enquanto no desenvolvimento 1 você vai retomar o primeiro núcleo de tese, no desenvolvimento 2 você retoma o segundo. Mas cuidado, retomada não significa solução. Você pode até retomar o porquê de o problema persistir na sociedade, mas não apresente uma solução para ele. Nós já comentamos sobre isso, mas eu acho válido repetir, porque muitos estudantes cometem esse equívoco. Vamos a alguns exemplos. Vou usar como base o seguinte tema de redação: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. No início do desenvolvimento 1, você pode fazer assim. Sob essa perspectiva, é fato que o poder público não investe suficientemente na construção de cinemas populares. E no início do desenvolvimento 2, você coloca:
Ademais, é nítido também que o corpo social brasileiro não valoriza adequadamente a produção cinematográfica nacional. Com isso, nós utilizamos estratégias de retomada que são capazes de demonstrar para o corretor qual foi a tese utilizada no parágrafo de introdução, que critica, de um lado, o Estado e de outro, a sociedade. E para concluir esses parágrafos, fiquem atentos à sua argumentação, para vocês sintetizá-las nesse momento. Para o desenvolvimento 1, vocês podem utilizar desse modo. Observa-se que a ausência de verbas destinadas aos cinematógrafos é insuficiente para a demanda cultural da população. E, dessa forma, vê-se que o povo brasileiro acaba preterindo os filmes nacionais em favor das produções de Hollywood. Vejam que é como se a sua tese voltasse a aparecer a todo momento no texto. E isso é uma excelente estratégia, porque assim você confirma o seu posicionamento e ainda aumenta a chance de convencer o seu interlocutor. Agora que nós já sabemos como fazer a retomada no início e no final do parágrafo de desenvolvimento, vamos ver como isso funciona na conclusão. No parágrafo conclusivo, a primeira retomada é a da necessidade de se haver uma proposta de conclusão. E para isso, a conjunção conclusiva campeã que mais aparece nesses parágrafos do Enem é portanto. E normalmente ela aparece deslocada, como nessa frase aqui, sobre o mesmo tema que tratamos no parágrafo anterior. Urge, portanto, que medidas sejam tomadas para se democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Veja que nesse momento nós não só retomamos a necessidade de uma intervenção, como também retomamos a própria frase temática. E isso é uma estratégia fundamental e fácil de ser aplicada. E ao final do parágrafo de conclusão, você vai retomar o repertório usado inicialmente na introdução para deixar o seu texto cíclico, porque o fim vai te reconectar com o começo. Para isso ficar bem claro, vamos dar um exemplo. E como assunto, vamos desenvolver o mesmo tema sobre cinema, mas como repertório, a nossa retomada será sobre o livro Capitães da Areia, que é protagonizado por crianças de rua que, por sua condição, não têm acesso a nenhum tipo de cultura a não ser aquela que é oferecida pelo Estado. Como elas não têm recursos financeiros suficientes para comprar um bilhete de cinema, elas ficam reféns das ações de incentivo à cultura promovidas pelo poder público. Então, para retomar essa ideia no final da conclusão, vocês poderiam escrever assim: concretizadas essas medidas, será possível que o cinema nacional, diferente da situação descrita na obra Capitães da Areia, seja democratizado no Brasil. Agora sim, temos todas as armas em mãos para traçar todas as retomadas necessárias na redação do Enem. E é isso aí, galera! O texto do Enem é composto por muitas etapas e detalhes, mas até aqui nós já frisamos todas elas para você conseguir tirar mais de 900 em redação. Agora falta só mais uma, e na próxima e última aula nós vamos falar de um assunto muito importante, a proposta de intervenção. Mas antes disso, é fundamental que você escreva a nossa 9ª proposta de redação e leia o 9º capítulo do nosso livro. Lembre-se de que a prática é o único caminho para poder evoluir em redação. Por isso, mãos à obra. Nos vemos na próxima aula. Fica aqui o grande abraço do Murilove e até a próxima.